falar agora, alguns minutinhos, pequenos minutos aqui, é o texto que está em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, que está escrito: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Vou repetir. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O interessante que está falando aqui, né, que educar os filhos é uma tarefa que exige sabedoria dos pais para lidar com algumas situações. E sem sabedoria pode se tornar comuns comportamentos prejudiciais às crianças, como o uso de palavras de maldição, que acarretam problemas de ordem psicológica nos pequenos, sem que a própria família perceba. Então, muitas vezes você que está nos ouvindo aí, sem querer, ou muitas vezes por querer, pela raiva, às vezes o menino faz alguma coisa errada, você tem aquela raiva, você não pensa duas vezes e joga uma palavra de maldição sobre ele, né? Interessante que as minhas colocações que são, antes de tudo, de caráter espiritual, pois a Bíblia, que ele nos ensina a compreender o quanto o uso das palavras influencia na nossa vida. Então, aos que os olhos de algumas pessoas parece uma coisa banal, não tem nada a ver. Na verdade não é. Por exemplo, o uso das palavras agressivas muitas vezes são carregados de termos ali pejorativos, né, para se dirigir aos filhos. Pode gerar impactos emocionais e até espirituais na vida deles. Então você tem que ter sabedoria em o que você vai falar com seu filho. Não falar as coisas sem pensar. Acredite que alguns pais, no momento de raiva, chamam os seus filhos dos piores coisas do mundo. Você é burro, é uma palavra que os pais falam ao seu filho. Você é idiota, você é maluco, você é doido, você é peste, pestinha, monstrinho, uma besta, lerdo, retardado. Então essas palavras são palavras amaldiçoadas, são palavras de maldição. Então, inúmeros outros termos pejorativos que são, na verdade, xingamentos, ofensa aos filhos. Na prática, trata-se de uma forma de agressão psicológica. Além dos xingamentos, também existem as falas. Falas que não têm sabedoria, que são colocações que diminuem a imagem dos filhos. Por exemplo, como essa criança nunca vai ser alguém na vida. Olha só. Que menino fraco. Não sabe nada. Esse menino é muito estranho. E etc. Muitas coisas assim. Com base no texto de Provérbios, você acha que essas palavras são colocações que traz alguma cura? Não. Muitas vezes a pessoa xinga o menino pensando que vai trazer um resultado positivo para ele. Não vai ser. Você vai estar, infelizmente, jogando a maldição sobre ele. Evidente que não é elas só provocam feridas emocionais, não. Muitas vezes as crianças são vistas do tipo de tratamento, né, distanciamento. Muitas vezes você distancia o seu filho, muitas vezes o filho tem medo de ficar perto do pai, porque sabe que o pai é violento, que a mãe é violenta. Então em Provérbios está escrito: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que quer dizer? Se você amaldiçoa o seu filho hoje, você vai colher o fruto negativo amanhã. Se você colocar no seu filho fruto abençoado hoje, você vai colher frutos abençoados amanhã. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que você vai gerar bênção na vida dessa criança, ou maldição, dependendo do que você falar. Não porque elas carregam poder em si mesmo, mas porque refletem nossa posição no mundo espiritual. Então a postura dos pais hoje, né, dos pais que vivem aos pés de Cristo e da bênção, não de maldição. Muitos servos de Deus, você acha que servo não xinga? Criança xinga. Você acha que servo não fala
essas palavras que eu falamos aqui agora aqui, sua besta, né? Chama o menino até de demônio, né? Coisa ruim. Só palavra de maldição. Só palavras que não tem nada a ver com a criança. Minha mãe me contou há muitos anos, isso aí é antigo já. Uma mãe tinha mania e o pai, os dois, xingaram seus filhos. Teve uma vez uma irmã foi orar na casa deles e falou: ó, tá um clima muito pesado dentro dessa casa aqui. Quando a criança viu a irmã, essa criança abraçou. Então essa criança abraçou a perna da irmã. Essa criança falou: o que está acontecendo com ela? Não, ela é assim mesmo e tal. Aí perguntou: vocês fazem alguma coisa com ela? Nós costumamos não xingar ela, então por isso que ela está assim. Aí ela começou a orar. De repente aquela criança derrubou uma coisinha, a mulher xingou. Naquilo que a mulher xingou, o adversário apareceu do lado dela e começou a bater palma para ela. O diabo começou a bater palma para ela porque ela xingou a criança. Ela falou: ó, o adversário está do seu lado aí. E de repente ela olhou. Quando ela olhou e viu o adversário do lado dela, rindo da cara dela e aplaudindo ela pelo xingamento que ela fez na vida dessa criança. Então, todo palavrão que você injetar nessa criança, o adversário está batendo palmo para você. Isso mesmo, tá certo. E quando Jesus está triste, o adversário está feliz. E você quer que seu filho seja amaldiçoado? Você quer que a sua filha seja amaldiçoada? Você quer que seu filho seja amanhã, né, o que você pede para ele ser hoje? Jogando palavras de maldição sobre ele? Ofender não resolve. Amaldiçoar não resolve. O que resolve é você orar por ele. Desobediência dos seus filhos é uma oportunidade de você dar um aprendizado para ela poder aprender, né, o significado dessas palavras, dela poder aprender o caminho verdadeiro de Jesus. Só que infelizmente tem famílias que hoje não têm um lado espiritual. Então, o que nós queremos trazer nessa tarde, nessa hora, nesse momento: não xingue o seu filho, ore por ele, porque amanhã, se você amaldiçoar hoje, ele será um homem amaldiçoado amanhã. Se você abençoar sua filha, seu filho hoje, eles serão benditos do Jesus no dia de amanhã. Então, que você não xingue. Essa é a nossa palavra dessa tarde. Que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. E mais uma vez, não fique chamando seu filho de burro. Não fique chamando seu filho de idiota, de maluco, de doido, de pé, de pertinho, de monstrinho, de besta, de lerdo, de retardado, de diabinho, de capeta. Para com isso. Abençoe o seu filho, não amaldiçoe ele. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.